Pô, eu vou Então, gravar, fala. caso tenha pessoas que queiram ouvir depois, eles vão pegar depois, tá? Livros que a igreja Yes! precisa. Olha o livro aí, pessoal, olha o livro aí. Gente, desculpa atrás. Foi. Beleza, vamos lá. Pessoal, se vocês puderem anotar esse estudo de hoje, por quê? Porque o estudo de hoje vai ser um estudo que a gente vai fazer com as pessoas tá? Então, assim, o máximo que vocês puderem captar dessa aula, para vocês poderem reproduzir essa aula para outras pessoas, tá? Então, assim, procura anotar mesmo, vamos fazer perguntas, vamos participar junto aí para a gente poder aprender sobre esses temas, tá? Então, o livro é esse aí que o Ameixa mostrou, né? A gente está usando esse livro chamado Bases da Fé Cristã, do Wayne Grudem. Na verdade, esse livrinho aqui, ó, você pode ver que ele é bem fininho. Na verdade, esse livro aqui, ele é o resumo desse aqui, ó. Esse é o resumo, né? Então, assim, esse aqui, na real, é o livro, e esse aqui é o livro de verdade, né? Que é a obra-prima do Wayne Grudem é esse aqui, Teologia Sistemática, do Wayne Grudem, né? Então, assim, é um livro fantástico. Acho que todo mundo que faz teologia acaba usando ele no estudo, porque ele é um estudo muito bem explicado, muito claro, e assim, muito bom de ler. E ele fala assim que ele é muito atual, né? Então é um dos teólogos ainda bons que existem, que dá aula, que faz cursos ainda, né? Então, assim, é um cara muito atual, tá? Então, tenta anotar bem essas anotações. Eu vou mandar o PDF para vocês desses slides para vocês terem em casa, mas é bom vocês ir pegando o jeitinho de como funciona o negócio para vocês poderem reproduzir essa aula para outras pessoas quando vocês precisarem, tá? Bom, vamos lá. O primeiro capítulo, esse livro vai falar sobre 20 fundamentos que todo cristão precisa entender, né? Então, nesses 20 fundamentos, a gente vai trabalhar esses 20, né? E é importante que essa aqui é a base de todo o cristianismo, né? Então, assim, para a gente viver a nossa fé cristã, a gente precisa realmente entender esses 20 fundamentos. O que é um fundamento, né? Fundamento quando você vai construir uma casa, você primeiro faz o fundamento. Então, se você vai construir um prédio de 10 andares, você faz um fundamento de 20 andares, entendeu? Porque, assim, esse fundamento ele tem que ser algo que sustenta o que vem para fora, né? Então, assim, o ser cristão, na verdade, a ideia de ser cristão, ela tem a ver com essa ideia da gente poder ter essa base firme para a gente poder construir alguma coisa em cima, né? E realmente foi o que os nossos missionários, a Anne e o Steve, falaram, que assim, a primeira coisa de um pensamento missionário, para a gente formar um pensamento missionário, é a gente ter um forte fundamento cristão, uma forte base cristã, base de vida cristã para ir, então, desenvolver a vida cristã. Então, hoje a gente vai falar sobre a Bíblia, né? A Bíblia, acho que algumas coisas básicas da Bíblia que a gente precisa saber, que seria muito importante para a gente começar a trabalhar com todos os fundamentos. O primeiro fundamento é a palavra de Deus, é a Bíblia. Bom, por que a Bíblia é um monte de livros, só que ela está no singular, né? Então, quando a gente fala a palavra Bíblia em grego, né? Se você estuda grego, você percebe que a formação do grego é diferente da formação do português. Então, a palavra no singular, ela é maior do que a palavra no plural. Então, a palavra Biblia, no grego, significa livros. E a palavra biblion, no grego, significa livros. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia, na verdade, é um plural, né? A Bíblia não está no singular. A gente, em português, chama a Bíblia, né? Mas, assim, na verdade, se a gente fosse usar no termo correto do grego, seria a Bíblias, que seria os livros, né? Então, assim, a Bíblia, ela tem essa ideia. Qual que é o propósito da Bíblia, né? O propósito da Bíblia, primeiro, é importante a gente entender que o propósito da Bíblia não é
não é um cunho científico, né? A Bíblia não tem assim o intuito de ser um apanhado científico que prova, por exemplo, para onde foram os dinossauros, ou o que você por que o Sol parou e quando que o Sol parou e qual que é a fórmula matemática do número pi. Tipo assim, a Bíblia não é um livro científico, não é um livro filosófico, né? E talvez ele seja algo mais próximo do que é um livro histórico, né? Ele é mais histórico do que científico e filosófico, né? Mas eu diria uma coisa que eu aprendi, que eu acho que é muito bonita, que a Bíblia é uma carta de amor de um pai que quer que os seus filhos, quer que seus filhos estejam indo para um lugar certo da maneira certa, né? Eu acho muito interessante isso. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma carta de amor de um pai que quer seus filhos indo para o lugar certo da maneira certa, né? E assim, é importante a gente entender que a Bíblia ela tem esse propósito. O conteúdo da Bíblia, todo mundo sabe, né? Mas assim, a gente tem aí 66 livros. A gente tem, eu acho muito legal esse negócio aqui que eles chamam de Tabíblia periódica, né? A Tabíblia periódica, ela então mostra assim a ideia de que os livros são divididos em livros da lei, livros históricos, poéticos e sabedoria, os profetas maiores, os profetas menores, os evangelhos, as cartas de Paulo e outras cartas e a palavra profética, né? Então, assim, a Bíblia está dividida nesses blocos de livros, e assim a gente vai classificando um pouquinho dos livros dentro da Bíblia, né? É muito importante a gente saber. Quando eu fui fazer o seminário teológico, eu tive que fazer um vestibularzinho, e aí nesse vestibularzinho fala para mim, escreve aí quais são os livros da Bíblia, né? Então tinha que escrever os 66 livros da Bíblia. E eu esqueci de Ruth, né? Quase que o cara não deixa eu entrar no seminário, né? Mas tudo bem. O que é importante na palavra, principalmente o que a palavra fala para nós, né? Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, ele vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. Então, assim, resumindo esse versículo que a gente vai usar exatamente bem no finalzinho desse estudo, a gente entende, a gente diz que essa escritura, né, a primeira coisa, ela é inspirada por Deus, ou seja, tudo que tem na Bíblia é Deus, é palavra de Deus, mas ela não foi escrita pela mão de Deus. Eu acho que a única coisa que foi escrita, assim, que a gente vê, assim, na Bíblia, que foi escrito pelo dedo de Deus, foi os 10 mandamentos, né? Acho que tem 2 momentos onde Deus escreve com o seu dedo, né? Então, assim, o primeiro foi os 10 mandamentos, ali no Monte Sinai, para Moisés, e o segundo momento foi quando pegaram aquela mulher adúltera e Jesus estava escrevendo no chão, você lembra? E aí, Jesus escrevendo no chão, aquele foi o segundo momento onde Deus escreve alguma coisa, mas nada disso foi, assim, tá exatamente registrado como a escrita do próprio Deus, mas assim, Deus usou pessoas que foram inspiradas por Deus e pelo Espírito Santo de Deus para escrever aquilo que a gente chama de palavra de Deus. Então, quando a gente pensa na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, a gente entende que elas são úteis para o ensino, a gente entende que elas são úteis para a repreensão, né? Então, assim, isso que a gente está fazendo agora é o ensino, para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente formar a nossa base, né? E é interessante que lá na minha igreja eu estou usando esse livro também para a gente ensinar todas as pessoas. A gente vai passar por todos, tanto pelos adultos, pelos professores, pelas crianças, por tudo. Para quê? Para a gente trazer um nivelamento espiritual. Eu sei que muitos de vocês já sabem muito do que a gente está falando, do que eu estou falando aqui. Eu sei que vocês já conhecem tudo isso, mas
talvez vocês conheçam, mas vocês não sabem explicar, né? E aí é interessante a gente ter esse tipo de estudo, de recurso, para que a gente possa aprender a explicar para as pessoas também assuntos tão importantes e fundamentos da nossa vida cristã, né? Então, é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para que quando você tenha o seu parâmetro de correção nas pessoas e para si mesmo, ele está na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é esse recurso para que você possa se autocorrigir ou corrigir os outros, né? Assim, quando você quer corrigir alguém, você usa a palavra de Deus, né? E ele fala também que essa correção e a instrução na justiça, né? Então, se você quer encontrar o caminho reto da justiça de Deus, a palavra de Deus é o lugar onde a gente consegue encontrar essa justiça, né? E tudo isso para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, né? Então é interessante que a palavra de Deus, ela te ensina, ela te repreende, ela te corrige, ela te instrui na justiça, para que nós possamos estar preparados para boa obra, né? E é interessante a gente pensar que o missionário Steve e a Ana, a gente falou para eles assim, o que você acha, o que recomenda? Você recomenda para a gente começar a estudar, ter um pensamento missionário? Estuda a palavra de Deus, né? Primeiro, vamos trabalhar com as bases, vamos fundamentar a nossa vida cristã na palavra, e através desse fundamento a gente vai crescendo na visão missionária, né? 2 Pedro 1, versículo 20 e 21, ele vai dizer: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então é muito importante que a gente entenda isso, né? Outra coisa, por que a gente não tem mais capítulos da Bíblia hoje, né? Por que a gente não pode acrescentar aí, tipo, segunda carta de Joel, por exemplo? Você tem primeira Joel, vamos escrever a segunda carta de Joel, né? Por que não pode ter? Por quê? Porque o Velho Testamento foi baseado nas 12 tribos e o Novo Testamento foi baseado nos 12 apóstolos. E quando acaba os apóstolos, encerra aquilo que Deus queria colocar como palavra de Deus, né? Então, claro, você pode escrever livros que você quiser. A gente lê livros de Timothy Keller, lê livros de Francis Chan, a gente lê livros de todo mundo, mas a Bíblia, ela encerrou no momento onde acabaram os 12 apóstolos, né? Então, acabou os apóstolos, por isso que Atos fala assim, o ensino dos apóstolos, porque os apóstolos marcam o fim da escritura sagrada, do que é a Bíblia, né? Como que você chega nessa conclusão do que é a Bíblia, do que não é a Bíblia, né? Porque a Bíblia católica, por exemplo, ela tem uns livros a mais, que a gente chama eles de livros apócrifos, né? E como você sabe que ele fechou, que a Bíblia fechou ali no Apocalipse, ou sabe, nessa quantidade de livros? E assim, aí você tem os vários concílios, né? Não o concílio nosso Niquém, mas os concílios de Westminster, o concílio vários concílios que foram grupos de estudiosos que estudaram e chegaram nessa conclusão de que o que a gente tem aqui é realmente o compêndio de livros que compõem a palavra de Deus. Até tem uma Bíblia chamada Septuaginta, não sei se você já ouviu falar na Septuaginta, mas assim, foram 70 estudiosos da teologia que estudaram minuciosamente a palavra de Deus, para eles entenderem que tudo que a gente tem aqui é a palavra de Deus em si, e é a palavra de Deus que a gente precisa ouvir, tá? Então, quando a gente lê o livro, aqui foi só uma introduçãozinha, mas assim, quando você lê o livro do Gruden, né, o Bases da Fé Cristã, então assim, esse capítulo, né, se você conseguiu ler, eu acho que até a Aline está folheando o livro, assim, ele traz essa ideia, né, de que a Bíblia, ela é a opinião de Deus, e nessa opinião existem quatro características principais. Quais são elas?
A Bíblia, ela tem toda a autoridade, a Bíblia, ela tem toda a clareza, a Bíblia tem uma necessidade, a necessidade da palavra e a suficiência da palavra. Então, assim, a gente vai acabar esse estudo e fazer esse estudo baseado nessas quatro características na opinião de Deus sobre a sua própria palavra, né? Então, assim, quatro características da opinião de Deus sobre a sua própria palavra. Que a palavra tem toda a autoridade, que ela tem toda a clareza, que ela tem necessidade, existe a necessidade da palavra e ela em si, ela é suficiente. Então, vamos lá. São quatro características. Falando essas quatro características, a gente já acaba. Primeiro, a gente vai falar sobre essa autoridade da palavra de Deus, né? A palavra diz, o livro diz assim, todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus, né? Quando você pega uma Bíblia, né, e você mexe nela e você estuda nela, então você vê que a palavra de Deus, a Bíblia, ela inteira é a palavra de Deus. Então, assim, é importante você entender que ela não é Deus, a palavra não é Deus, mas a palavra contém tudo aquilo que Deus deixou para nós, para que nós possamos entender Ele, né? Então, assim, desobedecer à palavra de Deus é não crer em Deus. Então, assim, você não pode chegar e falar assim, não, eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas eu não concordo com o que a palavra de Deus está falando, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela é tão ligada em Deus, que elas são tão de Deus, que a gente precisa entender que a palavra de Deus é respeitar, é entender o próprio Deus. Então, quando você estuda a palavra, você está entendendo, você está se esforçando para entender o próprio Deus na sua vida, né? Então, a palavra de Deus não deixa isso. Quero deixar um ponto aqui, vocês que já são cristãos há bastante tempo, né? Eu não sei se você já ouviu falar na teologia liberal. Dá uma estudada na teologia liberal no Google, porque é importante para a gente entender a teologia liberal. Sabe, se alguém chega para você e fala assim, eu sou satanista, aí você fala assim, pô, beleza, você não tem nada a ver comigo, né? Mas assim, se alguém chega para você e fala assim, eu sou da teologia liberal, tipo assim, eu vivo um cristianismo moderno, eu vivo um cristianismo atual, contemporâneo e livre, e eu não fico preso a tradições e tal, né? Então, toma muito cuidado com o pessoal da teologia liberal, porque, assim, o que acontece é que esse pessoal da teologia liberal, eles na verdade, eles estão dizendo que a Bíblia, ela contém mitos. A Bíblia, ela contém, tipo, histórias da carochinha, sabe? Quando você conta a história da lebre e da tartaruga, e essas histórias realmente não existiram, e assim, na verdade eles dizem assim que nenhum milagre existiu. Os milagres são assim a maneira de se contar uma coisa boa sobre Deus, né? Então assim, é muito perigoso. Dá uma estudada na teologia liberal para você tentar entender quais são as divergências, porque elas são pequenas, né? Você fala assim, não, eu não acredito em tudo da palavra, a Bíblia não é toda a verdade. Então é importante a gente ter essa noção de que a palavra é a verdade e que as palavras são realmente de Deus, né? Olhando para essa autoridade de Deus, né? Deus, ele, quando você lê a Bíblia, muitas vezes aparece essa frase, assim diz o Senhor, né? Você vê em Josué, em Êxodo, em Samuel, em Isaías, várias vezes você vai ver essa frase aparecendo, assim diz o Senhor. Façam isso porque assim diz o Senhor. Vá para lá porque assim diz o Senhor. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem essa autoridade de nos orientar no caminho e para a direção certa, né? Lembra que eu falei no começo que a Bíblia é uma carta de um pai querendo que o seu filho vá para o lugar certo, né? Assim, quando a gente ouve uma palavra de autoridade, a gente obedece, né? Eu lembro que minha mãe, ela me dava algumas ordens, falava, Joel, vai fazer isso. Aí eu ficava com medo de não obedecer ela, porque a voz dela tinha muita autoridade, você entende? Que hoje a gente vive num mundo onde as autoridades elas são corruptas, as autoridades a gente olha para a vida delas e a gente fala assim, pô, mas o cara
o cara é mais sujo do que eu vou obedecer ela, né? E a gente fica nisso, mas assim, entendendo que Deus é santo, entendendo que Deus é o criador de todas as coisas, entendendo que Deus, ele tem toda a autoridade, é importante a gente entender que quando a palavra diz assim diz o Senhor, é porque a gente tem que respeitar aquilo que Deus fala. E como eu falei lá em 2 Timóteo, a palavra de Deus, ela fala toda a escritura é inspirada por Deus. É importante a gente pensar nesse sentido de que a escritura é inspirada por Deus e como ela é inspirada por Deus, ela tem autoridade. Então, olhando para essa autoridade, o livro do Gruden, ele diz assim: quando resolvemos estudar e entender a Bíblia, podemos dizer que estamos nos esforçando para conhecer o próprio Deus. Então, pensa assim, toda vez que você vai na Bíblia, toda vez que você entra nela, toda vez que você estuda ela, que você procura entender ela, que você procura fazer as correlações, que você quer entender, sabe? Às vezes a gente tem livro que a gente nunca leu, sabe? Amós, Obadias, né? Sabe? E é importante você, assim, o seu interesse pela palavra, ele é, na verdade, o seu interesse pelo próprio Deus. Então é muito importante isso, né? Uma coisa que, não sei se você vai concordar comigo, é uma coisa que eu assim, não tirei de nenhum lugar exatamente, mas eu penso assim, que a nossa experiência com Deus, ela é diretamente proporcional à nossa vontade de querer conhecer Ele. Então, a nossa experiência com Deus é diretamente proporcional à nossa busca por Ele. Então, quanto mais você busca, talvez é nesse sentido que a gente entende que mais de Deus eu experimento na minha vida. Então, entenda que Deus, a palavra de Deus tem sim toda a autoridade. A segunda coisa que a gente vai ver hoje em relação ao livro do Gruden é em relação à clareza. Ele coloca 2 salmos, um salmo que diz assim, Salmo 119, 29 e 30. Ele diz assim: os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Aí lá no versículo, no Salmo 19, versículo 7, ele vai dizer assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Eu deixei grifado aqui os 2 inexperientes que eu achei muito interessante, né? A palavra de Deus, para muitos, ela é complexa, né? Ela é complexa de se entender, né? Você pega alguns livros aqui e você não consegue entender. E eu quero dizer para você, por que você não entende a palavra de Deus? Muitas vezes você não entende a palavra de Deus porque ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Ela foi escrita em outra época. Ela foi escrita numa outra cultura, num milênio diferente, não é nem num século diferente, é um milênio diferente. Então, o que acontece? Tem muita coisa que a gente não consegue entender. Você vai para o Velho Testamento e você vê aquelas guerras e você fica pensando assim, meu, para que guerra, cara? Não precisa de guerra, não precisa de conquistar terra, não precisa de rei. O rei não precisa ser tão assim, ditador e tal, né? Mas assim, você precisa entender assim que apesar da gente não compreender tudo da palavra, aquilo que você compreende da palavra é suficiente para que você mantenha um relacionamento pessoal com ele. O que você tem na palavra é suficiente para você ter um relacionamento com ele. Então, em outras palavras, eu acho legal a Bíblia colocar essa palavra inexperientes. Por quê? Porque mesmo você sendo inexperiente, mesmo você não sendo um teólogo, mesmo você não sendo um grande estudioso da palavra, você tem a oportunidade de entender o mínimo necessário com clareza para você se relacionar com Deus, né? Eu já ouvi várias histórias de pessoas que eram analfabetas, se converteram ao Senhor Jesus
e começaram a ler a Bíblia e são crentes fiéis. E são pessoas que andam com Jesus e têm um relacionamento vivo com esse Deus e são, assim, semi-analfabetos. Semi-analfabetos. Ou seja, pessoas inexperientes também, olhando para a palavra de Deus, elas conseguem entender. Mas também a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado porque eu não sei se você já viu lá no YouTube uma reportagem da Globo, né? Um pastorzinho aí de um bairro, ele leu na Bíblia que adulterar era de Deus. Aí ele estava adulterando com uma irmãzinha da igreja, porque a Bíblia estava falando que Deus falou para adulterar com a irmãzinha da igreja, né? Aí o repórter, que não é cristão, não é nada, ele foi lá e falou assim: pô, me intriga essa sua frase de que Deus é a favor do adultério, né? Você só pode mostrar para mim? Aí o cara, claro, eu mostro na Bíblia. Ele olhou e abriu um texto, eu não lembro exatamente que texto que é. Coloca pastor adúltero na reportagem da Globo no YouTube que você vai ver. Aí o cara leu o versículo, daí o repórter da Globo corrigiu o cara, falou assim: não, aqui fala, não tá falando isso, tá falando uma outra coisa, você errou na interpretação. Aí o próprio pastor olhou assim o versículo e falou: é mesmo, eu errei. Né? Então, assim, muito besta, né? Então, assim, claro que pode ter erros de interpretação, eu acho que pode ter erros de interpretação, mas, assim, o Wayne Grudem está falando é que, assim, o que você tem na Bíblia é suficiente, sim, para você viver a vida cristã, né? E o livro diz o seguinte: um bom entendimento das Escrituras é mais o resultado da condição espiritual do indivíduo do que da sua habilidade intelectual, né? Ou seja, quando o seu coração quer buscar Deus, quando o seu coração quer entender Deus, o entendimento da palavra é mais importante quando você tem essa condição espiritual do que a sua habilidade intelectual. Mas, como eu te falei agora desse vídeo, também não joga a tua habilidade intelectual no lixo e vai só com a sua condição espiritual, não, tá? É em espírito e em verdade. Então, assim, procura trazer a tua habilidade, né? Eu acho importante, assim, quando você lê a Bíblia, né? Anota aí que eu não coloquei o slide, mas, assim, sabe quando você lê a Bíblia, é importante todo texto que você lê, você precisa procurar 3 coisas dentro de um texto que você lê. Isso aqui é muito bom para você. Isso aqui, na verdade, é matéria de homilética, de pregação. Sempre que a gente vai fazer uma pregação, escrever uma pregação, você escolhe um texto para pregar. E quando você olha para esse texto, você precisa encontrar 3 coisas. 3 coisas. Primeira coisa que você precisa encontrar, o problema. Então, você olha para um texto, procura o problema. Da onde vem o problema? O problema é o pecado? O problema é o egoísmo? O problema é a incredulidade? E procura dentro desse texto, procura o problema, né? Vamos chutar um texto aí. O cego Bartimeu, por exemplo, né? A gente está estudando o cego Bartimeu. O cego está lá na beira da porta de Jericó. Jesus passa com a multidão. O cego começa a gritar: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, né? E aí os discípulos mandam ele ficar quieto e Jesus fala: para, chama o cego que eu quero falar com ele. Quando o cego vem, Jesus fala: o que você quer? Ah, eu quero ver. E aí Jesus cura o cego. Olhando para um texto desse, qual que é o problema, né? O problema é a cegueira espiritual. O problema pode ser os discípulos que não conseguem enxergar a necessidade da pessoa carente, né? Então, assim, sempre que você olhar para um texto, tenta procurar o problema. Tem um problema nesse texto para você aprender alguma coisa. Segunda coisa, você vai procurar a graça. Quando você olha para o texto, você precisa encontrar a graça. O que é a graça? A graça é aquilo que você não merece, mas você ganha. A graça é a mão de Deus sobre a vida de alguém, mesmo ela não sendo merecedora daquilo. A graça é a salvação que a gente tem em Cristo Jesus. A graça é a salvação de uma pessoa, né? É a cura de uma pessoa, né? Então, assim, quando a gente olha para o cego, por exemplo, a gente pensa assim que Jesus curou ele. Mas você pensa assim: será que ele merecia? Será que o cara fez alguma coisa para merecer essa cura divina da sua cegueira? Não.
Então, assim, você encontra a graça. Olha para a graça de Deus. Olha para um Jesus que, mesmo sendo Deus, ele teve compaixão de um cara, sabe, insignificante na sociedade, um cara que não tinha valor nenhum para sua fama política, e Jesus, assim, na graça, ele mostra isso, né? E a terceira coisa, então, primeiro, olha para um texto e procura o problema. Olha para um texto e procura a graça. Em terceiro, olha para um texto e procura a missão. Todo texto tem uma missão. O que é a missão? A missão é, olhando para tudo isso, o que eu tenho que fazer? Né? Então, por exemplo, olhando para essa história do cego Bartimeu, eu tenho que encontrar a missão. Qual que é a missão? A missão é eu dar um passo de fé em direção a Jesus. A missão é eu continuar gritando, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Essa perseverança é a missão. A missão é a compaixão que Jesus teve de uma pessoa que ele não conhecia, que ele não amava, ou que ele que não passava pela cabeça dele. A missão é esse ato de os cegos largar tudo e ir em direção a Jesus, enfrentando aquelas pessoas que falaram para ele ficar quieto. Né? Então, assim, todo texto da Bíblia, quando você pega um texto, você tem que tentar procurar essas três coisas para a palavra assim, falar com você. Né? Procura encontrar o problema, procura encontrar a graça, procura encontrar a missão. Então, quando a gente olha para a Bíblia, existe uma coisa chamada metanarrativa. O que é a metanarrativa? Né? É a mensagem principal da Bíblia inteira. Né? Então, quando a gente olha para a Bíblia inteira, se a gente pudesse dividir a Bíblia inteira em 4 tópicos, você fala assim, eu quero 4 títulos, 4 subtítulos que definam a história central da Bíblia. A metanarrativa seria esses 5 pontos importantes que você olha para a palavra. Então, os cinco pontos, isso aqui não está no livro, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa que eu acrescentei. As 5 fases que você pode dividir, as fases da palavra de Deus, da história, da mensagem da Bíblia. Primeiro é a criação. Deus criou as coisas, depois a queda, o homem pecou e ali surgiu o pecado, e todos que nascem depois desse erro nascem contaminados pelo pecado nas suas vidas. A gente tem a redenção, né? A criação, a queda, a redenção, que é um momento onde Jesus Cristo entrega a sua vida na cruz e ressuscita. E aí, a partir disso, a gente tem o início da restauração, a restauração do povo, tendo então o sacrifício de Cristo, o preço pago pelos nossos pecados. Você tem o processo da restauração, e aí você tem a consumação, que seria o final dos tempos, que seria o grande finale, a segunda vinda de Jesus, seria a conclusão de toda a história, e aqueles que são trigo vão para o céu e vão passar a eternidade com Deus. Então, essa é a metanarrativa da palavra de Deus. Então, quando a gente fala que a palavra é clara, que existe clareza na palavra de Deus, ela é mais ou menos isso, né? Se você tiver esses 5 pontos na sua cabeça e alguém te perguntar como que faz para você entender a palavra num contexto geral de uma forma rápida, sucinta e básica, usa a metanarrativa, que ela vai ajudar você a situar as coisas, né? Situar as histórias que acontecem dentro da palavra de Deus. A terceira coisa que a gente vai ver, então, do Wayne Grudem é a necessidade, né? Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está usando essa frase exatamente quando Jesus está no deserto, 40 dias no deserto, e nesses 40 dias do deserto ele tem as tentações do diabo, e aí ele então solta essa frase, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Existe uma necessidade grande nas nossas vidas em relação à palavra. Né? A gente tem, às vezes eu acho que a gente tem desprezado um pouco a necessidade da palavra de Deus, porque ela é tão fácil de se adquirir. Sabe, você baixa um aplicativo de graça no seu celular,
e você tem mais de 5.000 Bíblias dentro do seu celular, né? E você fica pensando assim, puxa vida, é tão fácil, né? Mas antigamente, quando era difícil ter a Bíblia, a gente dava mais valor, né? Quando era caro, a gente dava mais valor, né? Hoje a Bíblia é tão barata e tão fácil acesso. Eu lembro quando eu fui para o Amazonas e eu queria levar a Bíblia pro pessoal, eu peguei uma promoção que eu comprei uma Bíblia inteira por R$ 3. R$ 3, né? E eu lembro que eu levei, claro, eu levei acho que 400 Bíblias, uma coisa assim, mas assim, R$ 3 cada Bíblia, né? E se você pensar assim, puxa, a gente está barateando uma coisa tão importante. E aí eu penso, sabe, a gente vai na livraria e aí o cara fala assim, quanto custa a Bíblia? Ah, essa Bíblia custa R$ 80. Nossa, meu, R$ 80, meu, muito caro, cara. Dá para fazer mais barato, né? Mas eu fico pensando, meu, R$ 80 pela palavra de Deus. Ainda tá barato, né? Se a gente entendesse a necessidade que a gente tem da palavra, a gente não ia reclamar do preço, né? Mas assim, a gente reclama mesmo assim, né? E mesmo sabendo que ela é importante. Mas tenha isso em mente, né? A necessidade da palavra. O livro, ele diz assim, a necessidade significa que precisamos ler a Bíblia ou ter alguém que nos diga o que nela se encontra, para conhecer a Deus pessoalmente, obter perdão dos nossos pecados e saber com certeza o que Deus quer que nós façamos, né? Então, assim, a necessidade é exatamente isso, a necessidade de conhecer a Deus pessoalmente, a necessidade de obter perdão dos nossos pecados, a necessidade de saber o que Deus quer que nós façamos. Se você não tivesse isso aqui, se você não tivesse a palavra de Deus, como que você ia saber que você está em pecado? Sabe, aonde está o parâmetro de certo e errado na vida de alguém? Sabe? Se não houvesse a palavra de Deus, se não houvesse o conceito de certo e errado, o que seria da humanidade? Se é que ela ainda existiria, né? Porque eu lembro que um estudo do Andy Stanley, que ele fez um estudo, aliás, era um cara que era da BBC de Londres, David, depois eu lembro o nome deles. Ele escreveu um livro chamado Jesus Chegou a Beijing, né, na China. E aí na China, eles estavam fazendo os sociólogos, juntou os melhores sociólogos da China, e eles tentaram fazer uma pesquisa de por que o Ocidente era mais poderoso que o Oriente. Porque o Oriente tem muito mais pessoas, o Oriente tem muito mais recursos. Assim, se você tem mais recursos e mais pessoas, você deveria ser mais poderoso. Mas por que o Ocidente era mais poderoso do que o Oriente? Eles fizeram uma pesquisa olhando assim para os Estados Unidos, né, e vendo por que ele era uma potência. E aí eles fizeram uma pesquisa que está nesse livro aí, Jesus em Beijing, né, né, nesses sociólogos eles conversam e eles pensam assim, será que o Ocidente é mais poderoso porque eles têm mais armas bélicas? Não, não é por isso, não é por isso. Então é porque eles têm uma economia mais forte? Também não era por isso. Então, assim, eles são mais fortes porque por causa da política capitalista deles? Não, também não era isso. E aí, assim, depois de muitos estudos, eles descobriram que o Ocidente, o poder do Ocidente vinha por conta disso aqui, por conta da palavra de Deus, né? A palavra de Deus trouxe equidade, trouxe equilíbrio, trouxe um pensamento forte, essa questão de buscar algo sobrenatural, algo muito maior do que eles, neles mesmos. E os chineses descobriram isso, porque eles entenderam que a palavra é necessária na vida de todas as pessoas. Romanos 10, versículo 16 e 17 diz, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, é essa palavra, é essa Bíblia que nos gera fé nas nossas vidas, que gera essa transformação nos nossos corações, onde a gente encontra força nas nossas fraquezas, né? É a palavra de Deus que move
nas nossas vidas. Então, assim, o livro ele deixa bem claro, negligenciar a palavra é prejudicial à saúde das nossas almas. Negligenciar a palavra é prejudicial à saúde das nossas almas, né? E eu digo para vocês o seguinte, sabe? A gente tem costume de trocar a palavra por livros, né? Assim, se eu der uma volta no vídeo aqui, você vai ver o quanto de livros que eu tenho. Eu tô lendo 6 livros ao mesmo tempo agora, né? E tem vezes que eu leio todos esses 6 livros e não leio a Bíblia, né? E eu fico pensando comigo mesmo, assim, que a gente precisa parar de negligenciar a palavra de Deus. E a última coisa que eu vou falar hoje é sobre a suficiência, né? A suficiência de Deus nas nossas vidas, né? Da palavra de Deus nas nossas vidas. Hoje a Bíblia contém todas as palavras divinas de que o indivíduo precisa para se tornar um cristão, para viver como um cristão e para crescer como um cristão, né? É muito importante você entender isso. A Bíblia é o suficiente. Se caso você não tiver nenhum outro livro, mas você tiver a Bíblia é suficiente. Eu gosto muito da iniciativa do Ameixa, que ele está fazendo essas devocionais aí, fazendo os videozinhos, né? Ele fez um compromisso aí no começo do ano de estar fazendo essas devocionais, esses estudos, e eu admiro muito isso, sabe? E é interessante quando você estuda a palavra para você passar para alguém, você aprende muito, né? Eu não sei, acho que a maioria das pessoas aqui já teve essa experiência de preparar a aula para a escola dominical, né? E quando você prepara uma aula, você aprende muito mais do que as pessoas que estão te ouvindo na aula, não é verdade? Né? E é interessante isso, né? Então, assim, essa iniciativa do Ameixa eu estou achando muito interessante de fazer esse estudo, né? A gente já conversou algumas dúvidas que ele teve e a gente ficou discutindo um pouquinho sobre essas dúvidas, né? Tenham dúvidas, sabe? Busque alguém que possa ajudar vocês a solucionar a dúvida. Eu adoro dúvidas, né? Um pessoalzinho na igreja que sempre me escreve assim, ô Joel, me explica direito Mateus 19:16, né? Aí manda, caraca, Mateus 19:16, aí tem que ler para ver o que é tal, assim. Mas é interessante a gente ter esse tipo de iniciativa, né? Que você busque entender mais a palavra de Deus, né? Então, só terminando com aquele primeiro versículo que eu coloquei para vocês, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para boa obra, né? Então, assim, o capítulo acaba aqui, né? Tem mais umas coisas que eu tinha preparado, mas eu não vou me alongar muito para a gente chegar aqui e queria ver com vocês algumas dúvidas que você tem em relação à palavra, né? Que tipo de dúvida que você tem em relação à palavra, em relação a essas características que eu falei para vocês da, da autoridade, da clareza, da necessidade, da suficiência, né? Eu sei que às vezes a gente lê a Bíblia de uma forma errada, né? Assim, se você for separar o versículo fora do contexto, é bem capaz de você encontrar coisas absurdas, coisas assim, absurdas mesmo. Tem um versículo, eu não lembro se é Salmo 129, eu sei que o versículo está assim, felizes são aqueles que pegarem os seus filhos e despedaçarem contra a rocha, né? É muito interessante, tipo, se você pega um versículo desse, né, e você lê na igreja, assim, vamos começar o culto lendo o Salmo, né? Feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçar contra a rocha, né? Se você for pensar nisso, a Bíblia está errada, né? Não, quem está errado é você, que não leu tudo, né? Então, quando você lê tudo, na verdade, você entende que primeiro ele fala assim, que Deus vai castigar os babilônios, porque os babilônios fizeram muito mal para Deus, e por conta deles ter feito muito mal para Deus, os filhos, será feliz aqueles que pegarem os filhos da Babilônia e os despedaçarem
contra a rocha, né? Então, assim, não é que é para você pegar o seu filho e arrebentar na rocha, né? Mas feliz é aquele que destruir o seu inimigo, que acabar com aquilo que tenta te acabar, né? Então é isso. Mas, assim, é importante a gente ler a Bíblia num contexto. O pastor Arata sempre me falava o seguinte: um texto fora de contexto é um pretexto, né? Um texto fora de contexto é um pretexto. Então, não faça isso com a palavra de Deus. Lê ela inteira. Não pegue um versículo olho por olho, dente por dente, né? E fala assim, pô, Deus quer que a gente seja vingativo. Não. Então, assim, lê tudo para você entender. Agora abre o teu microfone aí e faça perguntas, pessoal. Queria que todo mundo pudesse participar aí da, 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 da- das perguntas agora. Vai lá, perguntas, pessoal. Eu tenho uma pergunta. Ó, quem É o fala? Pedrão. Boa noite, gente. Eu tenho uma dúvida. Você acha que se a gente, sei lá, se a gente não lê a palavra de Deus, a gente pode perder a nossa salvação, a gente pode ir para o inferno? Eu acho que a salvação não está tão dependente da leitura da palavra. É que às vezes eu acho que a igreja bota medo nas pessoas, né? Eles põem aquele medo assim, ó, se você não lê a Bíblia, você vai para o inferno. Você já viu essa, né? Se não lê a Bíblia, vai para o inferno, né? Então, assim, é claro que não é, mas assim, aquilo que eu falei no começo, né? Se você está buscando a Deus, você está lendo a palavra. Porque uma coisa está ligada na outra. Se a palavra é tudo de Deus que a gente tem, então a gente tem que ter o mínimo do princípio de que se eu não buscar a Deus, eu posso desviar do caminho. E desviar do caminho tem a ver com perder a salvação, né? Eu acho que não vamos entrar naquela polêmica da questão se perde ou não a salvação, da questão do arminianismo, do calvinismo, mas assim, se você parar de ler a Bíblia, se a Bíblia não for mais uma realidade para você, de certa maneira você poderia até dizer que Deus está perdendo a realidade para você também, né? Então tenha isso, gente. É importante a gente ter isso na nossa cabeça. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Eu acho que um ponto que, pelo menos para mim, sempre levantam é como é que a gente pode ter certeza que uma pessoa, sei lá, que confiar, assim. E acaba sendo, tipo, crer mesmo, né? Sei lá, tem gente que fala assim, mas e se era para ter algum livro e não tá? Mas foram pessoas que escreveram. Aí sempre falam isso, mas as pessoas são pecadoras. E foram elas que escreveram? Então, entendeu? Tipo, e se. Como, como isso pode ser a palavra, tipo, 100% Deus falando, se foram as pessoas que escreveram e elas são pecadoras? É, o Assim, porque. único, é porque o único que não é pecador aqui no planeta Terra é Jesus Cristo, né? E apesar da nossa falhabilidade, Deus ainda olhava para algumas pessoas como Noé, Abraão, Isaac, e ele usava essas pessoas para fazer grandes coisas para Deus. Moisés tirou o povo do deserto, mesmo sendo pecador, mesmo fazendo coisas erradas, né? E talvez esse seja um ponto ainda que reforça a questão da palavra de Deus ser a palavra de Deus, por quê? Porque usando pessoas imperfeitas, Deus conseguiu produzir isso aqui que é a palavra que é assim, é o maior clássico que existe no mundo, porque ela está sempre atual, né? É muito louco isso. Como que você pode ler um livro assim durante 2.000 anos, 1.000 anos, e ela continuar fazendo efeito na sua vida, né? É muito interessante isso, né? Eu acredito que para mim não é um ponto que desmerece a palavra, mas é um ponto que me faz reforçar ainda mais que o que vem, o que está na Bíblia é de Deus, né? E assim, todas as pessoas realmente eram falhas, mas todas as pessoas foram, que a gente entende que foram inspiradas por Deus para escrever o que está aqui, né?
Então, assim, é por isso que a gente chega nessa conclusão, né? Mas vai ter mesmo, vai ter bastante gente pensando nisso. Eu acho que uma dúvida cruel, que se vocês não fizeram, mas eu posso fazer para a gente pensar, é a questão das contradições. A Bíblia, ela sofre muitas contradições, principalmente se você pegar naquele ponto que eu falei para vocês de textos fora do contexto, sabe? Se você pegar textos fora do contexto, é muito provável que você encontre algumas contradições. Um bom exemplo é Atos capítulo 15 e Gálatas capítulo 2. Eu estava anotando em algum lugar aqui. Né? Gálatas capítulo 15, depois se você quiser dar uma olhada, Atos capítulo... Tá, não tem 15. Atos capítulo 15, Gálatas capítulo 2, de 11 a 15. Se você pegar esse texto, você vai ver uma contradição muito grande, porque parece que primeiro, lá no Atos capítulo 15, Pedro está falando para as pessoas assim, deixa essas tradições judaicas para trás, porque isso não vai te levar à salvação. E aí, no Gálatas 2, Paulo está dando uma bronca em Paulo, falando que... Paulo está dando uma bronca em Pedro, dizendo que Pedro estava falando para as pessoas praticarem as cerimônias judaicas tradicionais, né? Então, assim, esse é um ponto. Outro ponto também seria Tiago, eu não lembro se era Tiago 4, que fala que a fé sem obras é morta, sabe? Esse também é uma contradição muito forte. Tiago fala, a fé sem obras é morta. E aí Romanos fala o quê? Porque que nós não somos salvos pelas obras, né? Aí você pensa assim, a Bíblia está se contradizendo, mas não. Se você ler o contexto, se você entender a mensagem completa, você vai entender que as duas coisas, elas não são contraditórias, mas elas são complementares. E nessa complementariedade você entende que a palavra de Deus ela é completa. Mais alguma pergunta? Ô, Joel, no dia que eu fui pro camping, eu peguei Uber, e o cara, ele era judeu. E aí, tipo, mano, a gente foi numa conversa, e os caras são mó estudiosos, né, da Bíblia e tudo mais, esses negócios todos. Eu sei que a seleção dos livros aí tem a ver com o cânon lá e tudo mais, mas ele falou para mim que, tipo, existe no Vaticano lá mais de 1000 evangelhos, sei lá, 100 evangelhos que foram escritos por outras pessoas, né? Como que foi essa seleção do cânon aí para formar a Bíblia, a história? Então, eu não sei exatamente ao certo, mas assim, teve esses concílios que eu falei no começo dessa aula, esses concílios, eles foram assim, várias fases, vários estudos, várias reuniões de teólogos para eles chegarem nessa conclusão, né? E aquela Bíblia Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento pro grego, essa foi uma das últimas e mais fortes conclusões desse compêndio do cânon, que é o que a gente tem hoje como Bíblia Sagrada, como a palavra de Deus. Lembrando que tem esse aspecto também da finalização do livro quando acaba os apóstolos. A gente tem um outro problema, porque não teve só 12 apóstolos, teve mais apóstolos que apareceram, inclusive Paulo não é contado dentro desses 12, né? Porque lembra que quando Judas traiu Jesus e se enforcou, eles fizeram uma eleição e elegeram Matias para completar os 12, mas depois fala que tinha outros apóstolos e que Paulo também era um apóstolo, porque Paulo teve um contato direto com o próprio Jesus. Ali naquela visão no caminho para Damasco, ele teve um contato com Jesus, Jesus falou com ele, e por isso que Paulo é considerado um dos últimos apóstolos por ter tido esse contato com o próprio Jesus Cristo. Eu tenho certeza que outras pessoas escreveram coisas de Deus, né? Mas assim, a seleção que determina o que a Bíblia
baseado nos estudiosos, chegou nessa conclusão aqui, por causa dos vários concílios. Eles quiseram colocar outros livros, mas eles concluíram que esses livros aqui seriam os livros definitivos para ser a palavra de Deus. Eu não sei ao certo te explicar qual foi a martelada que definiu isso aqui, né? Mas assim, o que eu sei é que os estudiosos chegaram nessa conclusão aqui, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? O que fazer se a pessoa não acredita na Bíblia? O que fazer se a pessoa não acredita na Bíblia? Porque a nossa geração, muitas pessoas não creem na Bíblia. Amarra ela no poste e começa a dar paulada nela até ela acreditar. Brincadeira. A gente não pode fazer nada, entendeu? Assim, a Bíblia é o nosso recurso único e suficiente para a gente conhecer a Deus. Se ela não quer acreditar, tipo assim, é o arbítrio dela, tipo, ela tem o poder de escolher, né? Você pode chegar um dia e falar assim, olha, o livro de ciências está errado, né? Assim, eu não quero acreditar nisso aqui, eu não consigo entender isso aqui, não quero acreditar. Você tem a livre escolha para você tomar esse tipo de decisão. Eu acho que a gente também não pode forçar ninguém a acreditar naquilo que a gente acredita, e a gente está acreditando porque a gente tem fé que isso é a palavra de Deus, né? De certa maneira, é irracional. Assim, tem coisas que são assim, se não for pela fé, você não entende, né? Por isso que também teve uma parte lá do estudo que eu falei que a nossa condição espiritual, ela é extremamente importante, até mais do que a nossa habilidade intelectual. Machado de Assis leu a Bíblia, mas ele achou um livro lindo que não faz significado nenhum para a vida dele, né? Então, assim, alguém pode ler e pode achar uma coisa legal e bonita, mas não entender aquilo que Deus quer falar na vida dela. Depende muito da fé de cada um, né? Uhum. Semana que vem eu vou dar uma aula de criacionismo, né? Da criação de Deus é o 5º capítulo do nosso livro, né? E eu descobri hoje que tem um grupo adventista que chama SCB, Sociedade Criacionista Brasileira, né? Esse grupo tem estudado, eles são cientistas bem sérios, assim, bem sérios mesmo, eles têm levado muito a sério a teoria do criacionismo, e falando que a lei de Darwin, por mais que seja linda e maravilhosa, ela não é completa, e ela não é suficiente para falar assim, meu, tá bom, tá certo a teoria de Darwin, entendeu? Então, assim, esse SCB, eles têm uma teoria científica que comprova que a criação, que o planeta foi criado baseado na criação de Deus. Eu achei fantástico isso, muito legal, né? Então, assim, e eles não são, assim, religiosos fervorosos que ficam dando glórias e aleluias e falando em línguas e falaram que o criacionismo é o certo, entendeu? Não, os caras estão, assim, trabalhando na ciência e cooperando com a ciência para poder entender que a palavra de Deus ela é correta, né? Tem um cara, anota aí, assiste vídeo desse cara que é muito legal, ele chama Adalto Lourenço. Adalto Lourenço, ele é um criacionista, ele é um cristão criacionista e cientista, estudou nos Estados Unidos física e matemática, e ele é um cara, assim, fantástico. Quando ele fala, assim, é uma clareza fantástica na questão da palavra de Deus e do criacionismo. Vê um vídeo desse cara, Adalto Lourenço, assim, fantástico. O tipo de explicação dele, como que ele trabalha a questão da criação de Deus, é bem legal mesmo. Aliás, ele tem uns vídeos sobre a Trindade, quando ele fala da Trindade, assim, fantástico, muito legal. O que mais, pessoal? Ô, João, voltando até no que você falou aí, eu acho que minha dúvida é mais na questão de como ler a Bíblia, como fazer o devocional, porque você falou até o Machado de Assis, aí eu nem sabia, mas falou que ele leu a Bíblia, mas tipo, não pede nem cheira para ele, né? E aí eu acho que existe um negócio quando a gente lê, que aí tem a parte da revelação, né?
E aí, isso é algo, não sei, como que a gente pode encarar a Bíblia para que a gente possa, sei lá, Deus possa revelar coisas que talvez se alguém for ler só por ler, né, não vai conseguir assimilar, não vai conseguir enxergar. Mas sim as coisas, talvez sei lá, pelo Espírito Santo a gente vai entender e vai ter essa revelação. Lembra que Jesus Cristo, muitas vezes, quando ele fala alguma parábola, ele falava essa frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase, ela fala muito, na verdade. Se você for pensar nessa frase que Jesus fala no final de algumas parábolas, ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na verdade, Jesus ele está falando isso, que você vai entender realmente a palavra se você quiser buscar da palavra. Acho que tem um pouquinho daquilo que eu falei. A nossa experiência com Deus é diretamente proporcional à quantidade da nossa busca, né? E aquele negócio que eu falei da clareza, ele deixa isso claro, né? Um bom entendimento das Escrituras é mais o resultado da condição espiritual do indivíduo do que sua habilidade intelectual. Mas assim, muitas vezes a gente não consegue olhar para a Bíblia e falar assim, Deus falou comigo. A gente não consegue, né? O que eu falei para vocês hoje do problema da graça e da missão é um jeito legal de você estudar a Bíblia. Mas eu diria que esse jeito de estudar a Bíblia ainda pode ficar mais claro se você conseguir fazer 4 perguntas para o texto. Se você fizer 4 perguntas para o texto e você ler essas 4 respostas do texto, você vai conseguir, sabe, se você estiver assim, sabe, orando, buscando a Deus, Deus, quero ouvir a tua voz. Assim, eu já tive eu já fiz esse exercício e deu certo, né? Então, assim, primeira pergunta que você faz para o texto é: quem é Deus dentro desse texto? Quem é Deus? Lê o texto e pergunta: quem é Deus? A segunda pergunta, você lê de novo o texto e pergunta: quem sou eu dentro desse texto? Né? Por exemplo, vamos voltar para a história do cego Bartimeu, né? Você vai lá e quem é Deus? Deus, não precisa falar, é Jesus, mas assim, qual é a qualidade de Deus? Deus é um cara que tem compaixão, Deus é um cara que ama as pessoas. Eu sou um Bartimeu que não consigo enxergar as coisas. Quando você tem esse tipo de recurso, né? Quem é Deus? Quem sou eu? O que é o mundo? E o que eu devo fazer? Que são 4 perguntas que eu faço da devocional. Se você conseguir responder essas 4 perguntas dentro de um texto, não precisa achar todas as respostas, mas faz uma resposta de cada pergunta. E depois você lê essas respostas, assim, de certa maneira, eu entendo que, dependendo da quantidade, da vontade que você tem de buscar Deus, de querer conhecer a Deus, ele também vai se revelar nessa proporção, entendeu? Então, assim, eu falei para vocês de Machado de Assis, realmente, pelo que eu entendi, o cara não tinha a mínima vontade de saber quem era Deus. Ele leu a Bíblia por ler e achou uma coisa super bonita e ponto final. Mas, assim, se você lê achando que aquilo é a palavra de Deus, sabe, aquilo pode transformar a sua vida. Eu lembro que o missionário da Portas Abertas, que trabalha com evangelismo de povos não alcançados, diz que uma vez ele ouviu a história de que lá na China comunista, quando as pessoas tinham cultos nas catacumbas, eles tinham só um pedaço da Bíblia, né? E o cara, um dos chineses, ele tinha acabado de chegar no culto e ele só tinha um pedacinho da Bíblia, e nesse pedacinho da Bíblia estava escrito assim: e disse Jesus. Aí eles estavam todos ali reunidos, buscando a Deus, e cada um tinha que ler o seu versículo, né? Um pedaço do seu versículo. E ali no papelzinho do cara só estava escrito assim: e disse Jesus. E aí quando ele leu e disse Jesus, ele começou a chorar e ele entregou a vida dele para Jesus. Aí perguntaram para ele assim: cara, como que você se converteu com um pedacinho da Bíblia escrito e disse Jesus? Daí o cara falou assim: olha,
se vocês estão falando que esse Deus, que esse Jesus é Deus, e se ele disse alguma coisa para alguém, é porque esse Deus se fez como nós e quis se relacionar com a gente. E olhando para esse amor tão grande de um Deus que nunca vi na vida, querendo falar alguma coisa para mim, é esse amor que eu quero na minha vida, e o cara entregou a vida dele para Jesus. Entendeu? Então, assim, eu digo para você, um pedaço de papel com o versículo, pedaço do versículo escrito disse Jesus, pode fazer uma pessoa se converter, é o tamanho da busca que a pessoa tem por Deus, e aí Deus vai se revelar conforme a nossa busca, o quanto que a gente quer conhecer de Deus. Entendeu? Não sei se ajudou, mas... Pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho uma. Fala aí, ursinho querido. Tudo bem? Então, a gente falou que alguns livros foram escritos baseados, não sei se eu entendi certo, em revelações que essas pessoas tiveram e pessoas que conviveram pessoalmente com Cristo e tal. Quando a gente volta lá atrás, no Velho Testamento, por exemplo, em Gênesis, quando fala lá no princípio criou Deus os céus e a terra, aqueles 7 dias que Deus criou o mundo, quem testemunhou isso para escrever, sabe? É uma dúvida que eu sempre tive. Por exemplo, como alguém sabe que o mundo foi criado em 7 dias, que foi conforme está lá em Gênesis, sabe? E porque no Novo Testamento é mais fácil de entender, porque são pessoas que estavam lá, usufruíram, né, da presença do próprio Deus, né, pessoalmente. Só que lá, por exemplo, em Gênesis, por exemplo, né, quem que escreveu, como é que chegou a essa certeza que, por exemplo, o mundo foi feito em 7 dias, enfim. Eu acho, o Rodrigão, que da mesma maneira com que João enxergou o futuro pela revelação do Espírito Santo, eu acho que também Moisés, numa revelação de Deus, ele teve a revelação do princípio. Você entende? A ideia de que a língua do povo semita, israelita, ele era uma língua oral, eles não tinham escrita, então eles tinham que sempre reproduzir a mesma história um para o outro, e eles não tiravam nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhuma letra do que eles contavam de história de geração em geração, né? A meu ver, assim, por Moisés ter sido um cara escolhido, que nasceu no povo judeu e que entrou ali foi um cara estudado ali na cultura egípcia e lutou para a libertação do povo. Eu acho que Moisés, ele teve essa oportunidade de receber essa revelação de Deus e escrever, né, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, e esse livro, esse compêndio de 5 livros gigantes, eles não são pequenos, eles são grandes, né? Eu acho que foi tudo um monte de histórias da língua oral que se repetiam de geração em geração e que foi guardado um dia, eles conseguiram escrever tudo aquilo que Deus tinha revelado. Então, mais uma vez, eu acho que é uma revelação de Deus na vida de Moisés para escrever aquilo ali e para explicar. E outra, a explicação da formação da humanidade, da criação do mundo, ela é de certa maneira alegórica. Eu não, assim, dificilmente você vai entender no literal que Deus criou o planeta em 7 dias, vamos dizer assim. Eu não sei a gente não sabe exatamente como foi, mas eu acho que Moisés, quando ele foi contar essa história, ele tinha que contar de uma maneira que as pessoas conseguissem entender, né? E ele recebeu essa revelação e simplesmente reproduziu a revelação, assim como o João, na ilha de Patmos, para escrever o Apocalipse, ele também teve essa revelação e tentou reproduzir essa revelação. Inclusive, João escreve de uma forma mais alegórica ainda, porque tudo aquilo que ele escrevia para as igrejas na Ásia passava por um crivo, né? Então, se tivesse falando de Jesus, tivesse falando de alguma coisa da salvação, eles iam interromper e eles não iam deixar chegar até as igrejas da Ásia. Então, assim, por isso que ele escreveu daquela maneira, né? Mas eu acredito que é pura revelação de Deus, e assim como Apocalipse foi escrito por João, também
o Pentateuco foi escrito pelo Moisés, né? Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? O Eric tá com uma cara de dúvida. Eu? Brincadeira, Eric. Arruma a franja aí, mano. Tá bom, sem mais dúvida, vamos terminar que já tá ficando tarde, já é 11h20. Vamos fazer uma oração e vamos terminar, tá? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse estudo aqui com o staff do Wave. Obrigado, Deus, pelo privilégio de a gente poder começar um estudo bíblico baseado nesse livro do Wayne Grudem sobre os 20 fundamentos da fé cristã. E eu oro, Deus, para que cada um de nós aqui possa fortalecer a nossa base da fé cristã e que em cima desse fundamento nós possamos construir uma visão missionária, uma visão eclesiástica, uma visão preparatória para que nós possamos proclamar o Teu Evangelho pelo mundo afora, Pai. Obrigado, Deus, pela sua oportunidade. Eu oro por cada um aqui, oro pela noite de descanso, que eles possam acordar renovados, revigorados no dia de amanhã. Te agradecemos por tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Bom descanso. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, Obrigado. Falou, tchau. Tchau, Luquinhas. Não vai ter descanso, mas tudo bem.